Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje a gente vai estender um pouco o raciocínio sobre o que a gente discutiu no vídeo de ontem, né? Que essa questão do racismo envolvendo o Vinícius Júnior e de maneira geral envolvendo, né, todas as pessoas que sofrem com isso, né? Então a gente falou ontem sobre a questão do macaco, né? Que é essa palavra que foi utilizada para ofender o Vinícius Júnior, mas que a gente tentou ponderar no vídeo anterior, né, com a ajuda do artigo do Milford Volpoff, que na verdade nós somos todos macacos, né, em certo sentido biológico, taxonômico, nós somos todos macacos. Quem quiser aprofundar um pouquinho mais essa questão e não tiver visto o vídeo passado, dá um pulinho lá e dá uma olhada porque vale a pena, tá? E a extensão dessa reflexão, né, quer dizer, o próximo passo para poder repensar, né, todos esses problemas que envolvem o racismo e tal, é entender que nós somos todos humanos, também em certo sentido, tá? E a gente vai discutir isso aqui no vídeo de hoje, certo? E aí eu fiz uma listinha aqui de temas e vou fazer uma sequência de reflexões aqui para poder tentar contribuir com esse assunto, tá? Então a gente já descobriu o que equipara, o que equivale, iguala basicamente o ser humano aos outros grandes macacos, né? Que seriam o chimpanzé, o gorila e o orangotango, certo? Agora a gente vai passar para a parte de diferenciar isso, porque nós somos macacos, mas somos macacos humanos, certo? Então é importante a gente entender o que é isso para poder ver como que esse entendimento pode ajudar a, enfim, minimizar o racismo e ampliar aí a discussão para um nível mais inteligente, né? O que diferencia o homem dos outros macacos? Essa é uma pergunta que a gente começa fazendo aqui. Então, macaco é uma igualdade nossa para com o chimpanzé, o gorila e o orangotango. E a diferença, tá? O próprio Milford Volpoff, está aqui de novo, tá? Mostro para vocês o livro, né? As coisas são assim. Ele pondera aqui na página 106 o seguinte, vamos lá. Ele diz: sabemos que há um hiato entre humanos e macacos, uma série de diferenças consistentes que ajudam a definir nossa condição humana. Algumas dessas diferenças dizem respeito a características unicamente humanas. Por exemplo, o bipedalismo, né? A posição ereta, a locomoção sobre duas pernas, um grande cérebro e os comportamentos extremamente complexos que ele viabiliza. Tá? E aí ele cita, né? Interações sociais, linguagem, divisão de tarefas e continua. Um corpo fraco e nu que torna humanos dependentes de conhecimento, tecnologia, habilidade e astúcia para sobreviver e persistir. Mas ele fala do grande cérebro, né, que é uma característica específica do ser humano, né, um cérebro muito maior do que os outros, e comportamentos extremamente complexos, né? Dentre eles ele cita interações sociais, linguagem e divisão de tarefas. Na verdade, interações sociais e divisão de tarefas são coisas que acontecem também com outros animais, né? E a própria linguagem também acontece. O que diferencia de fato está na palavra que ele usou antes, que é o quê? Comportamentos extremamente complexos. Então não são as interações sociais que distinguem o ser humano dos outros bichos. São as interações sociais complexas, né? Não é a linguagem que diferencia o ser humano dos outros animais. É a linguagem complexa, né? E não é a divisão de tarefas que distingue o ser humano dos outros animais. É a divisão de tarefas complexa, né? Então, eu já deixo aqui para vocês também uma outra dica legal, porque aí a gente vai começar a pensar o seguinte aqui. Como que a gente define essa complexidade? Tá? Esse livro aqui é um livro muito interessante chamado A Origem da Espécie Humana. Tá? Já não é um livro recente, é um livro da década de 90, e já teve várias outras discussões aí nesses últimos 25 anos, aí, enfim, né, que acrescentaram elementos ao que está aqui, mas esse livro é muito bom para poder iniciar nesse assunto, tá? Do Richard Leakey, que é um paleoantropólogo aí dos mais conhecidos, tá? E aqui ele fala, né, ele tem um capítulo, olha só, vamos lá, só para citar rapidamente, para vocês verem como que isso se conecta com essa questão aqui da diferença e da complexidade, tá?
ele fala da origem do ser humano, né, de como que a gente foi evoluindo ali daquelas espécies anteriores, e ele chega nos 3 capítulos finais, que são a linguagem da arte, a arte da linguagem e a origem da mente, certo? Então a gente pode dizer, tá aqui de novo para vocês, ó, tá? A gente pode dizer basicamente que o que diferencia de fato o ser humano dos outros animais é justamente a arte da linguagem, a linguagem da arte, né? E a mente, mas a mente enquanto reprodução dessa arte da linguagem, dessa linguagem mais complexa, né? E aí, portanto, isso desemboca na filosofia, né? Antes de a gente falar desses pontos específicos, vale só um detalhe aqui que eu acho interessante de ponderar, que eu vejo muita gente dizendo, tem uma frase que é muito comum, né? Que a gente vê toda hora no Facebook, no Instagram, as pessoas colocando foto com um cachorrinho, com um gatinho e tal, né? Enfim, com um papagaio, tartaruga. E aí elas botam assim, né? Quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu gosto dos animais, né? Generaliza ali a expressão animais, né? Eu acho essa frase muito ingênua e ela merece uma reflexãozinha rápida aqui. Por quê? Vamos lá, né? Eu anotei aqui. Primeiro, que essa coisa de, né, quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu gosto dos animais, vai para a selva e fica lá, sem proteção, sem arma, né? Você não dura um dia, né? Então, assim, por quê? Porque os animais têm uma violência ali que não passou por um processo de civilidade, né? De ponderar ali o seguinte, eu tenho que escolher alguma outra coisa que não posso, né? Nós mesmos, né, nós matamos outros bichos para comer também, enfim, né, é um pouco a selva da vida, né? Bichos se alimentam de outros bichos. Então, esse papo aí de, né, quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu gosto dos animais, é muito bonitinho em relação aos animais domesticados. Só que essas pessoas que dizem essas coisas desconsideram que quem domesticou esses animaizinhos aí foram as pessoas. Porque se dependesse deles, né? Imagina um cachorro, por exemplo, sem ser domesticado, né? Tem uns que domesticado mesmo não resolve, né? Eu mesmo tive que aturar um hoje ali me enchendo o saco, mas enfim, né? Imagina, né, se não tivesse domesticado. Então, quer dizer, né, é mais um ponto. E aí tem um terceiro ponto, porque essa ideia de quanto mais eu gosto né, quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu gosto dos animais, afasta as pessoas da complexidade das relações humanas e da necessidade de pensar essas complexidades, né? Porque você fica achando ali que não, que o que importa é se conectar com o seu gatinho que está em casa e que está sempre ali, né? Porque você dá comida para ele, né? E aí ele gosta de você, está ali sempre, né? Enfim, ele é um bicho carinhoso também, tem ali o seu, né? Mas isso afasta a pessoa da necessidade de pensar a complexidade das relações humanas, tá? E aí, voltando então, porque a gente está tentando pensar o que é o ser humano em relação aos animais, né? Essa diferença, tá? Inclusive em relação aos outros macacos, né? Então a gente chegou aqui nessa coisa da complexidade, da arte, da linguagem. Então vamos lá. Dicas rápidas aqui, né? O Ferdinand de Saussure, curso de Linguística Geral, para entender a complexidade da linguagem humana, tá? As origens do pensamento grego, certo? Do Jean-Pierre Vernant, porque mostra o quanto que essa complexidade foi se ampliando para o que a gente chama de filosofia, que já fiz vídeo sobre isso aqui, uma característica que tem em todos nós, como potência, né? Não significa que todo mundo use, né? O Bolsonaro, por exemplo, né? Já anda e fala, já é um milagre, né? Entendeu? Mas enfim, isso como potência está em todo mundo, até nele, né? Tá? E a complexidade, né? Tá aqui o Edgar Morin, Introdução ao Pensamento Complexo, certo? Para além disso, existe também a questão da arte, né? Existe também a questão da arte. E aí eu já deixei ali também algumas coisas para falar sobre isso, certo? Então, vamos lá, né? Linguagem, filosofia, arte, complexidade. Por quê? Porque nós somos o Homo sapiens sapiens. Esse terceiro elemento aí, que é o sapiens sapiens, né? Que é o segundo sapiens,
ele designa, do ponto de vista taxonômico, o homem, o hominídeo que sabe que sabe. Esse sabe que sabe, né, e significa o quê? Pensamento complexo. Capacidade de ampliar o raciocínio, discutir as coisas, debater, estender raciocínios, né? E aí, eu estou lendo esse livro aqui do Ailton Krenak, A Vida Não é Útil, né? Que tem umas ideias muito interessantes dele aqui. Agora, tem uma coisa aqui que me chamou a atenção e que eu fiquei meio, né, de refletir isso aqui. Vamos lá. Ele diz aqui na página 42 o seguinte, ó. Se acreditamos que quem habita nesse organismo maravilhoso que é a Terra são os tais humanos, acabamos incorrendo no grave erro de achar que existe uma qualidade humana especial. Ora, se essa qualidade existisse, nós não estaríamos hoje discutindo a indiferença de algumas pessoas em relação à morte e à destruição da base de vida do planeta. Na verdade, tem uma coisa interessante nessa frase e um problema, né? Porque ele diz, né, se acreditamos que quem habita nesse organismo maravilhoso que é a Terra são os tais humanos, acabamos incorrendo no grave erro de achar que existe uma qualidade humana especial. Do ponto de vista do planeta, realmente o ser humano é insignificante. Se o ser humano acabar amanhã, o planeta continua aí, ó, rodando, né? E tá tudo certo, né? Dando voltas aí em torno do Sol e com a temperatura muda ali, as formas físicas do planeta mudam e tal, e vai continuar e ele tá cagando pra gente. Isso é um fato, né? Por isso, inclusive, que essa expressão aí do que certos ecologistas falam, temos que proteger o planeta. O planeta tá cagando pra gente, né? A gente tem que proteger a humanidade, tem que proteger enfim, né? O nosso futuro, né? Mas aí ele continua, né? Ora, se essa qualidade existisse, essa qualidade humana especial, né, nós não estaríamos hoje discutindo a indiferença de algumas pessoas em relação à morte e à destruição da base da vida no planeta. Eu acho que a correção da frase dele está na própria frase. Porque ele diz, né? Acabamos incorrendo no grave erro de achar que existe uma qualidade humana especial. Se essa qualidade existisse, nós não estaríamos hoje discutindo. Na verdade, essa característica, essa qualidade especial é justamente estarmos discutindo. Macaco, né, ou melhor, né, o chimpanzé, o gorila, eles não discutem não, eles saem na porrada e é isso aí, meu irmão. Entendeu? A gente discute. Tem alguns que saem na porrada também, né? E esses são aqueles que a gente tem que discutir sobre eles para poder, né, tentar chegar numa lógica um pouco mais humana e menos bestial, né? Então, para mim, a ponderação na fase do Krenak está nela própria. Se essa qualidade existisse, nós não estaremos hoje discutindo. Nós estamos discutindo porque essa qualidade existe. Discutir, debater, né? E tudo mais. Então, vamos continuar discutindo? Por quê? Né? O Adorno criou escreveu um texto muito importante aqui no Educação e Emancipação, que se chama Educação após Auschwitz, né, depois do nazismo, né, enfim, daquela coisa absurda que foi o nazismo. E a gente tem que todo dia, cada vez que acontece um caso desse, cada vez que acontece, né, uma repercussão, né, sobre um caso de racismo, de qualquer tipo de violência, a gente tem que fazer uma educação após o caso. Então, educação após o racismo do Vinícius Júnior. E se acontecer na semana que vem, que vai acontecer infelizmente, né? Educação após o caso X, educação após o caso Y, né? Até a gente conseguir minimizar isso a níveis irrisórios, né? Essa é uma das características, tá, do ser humano. E aí, volto àquela questão levantada pelo Magno Malta, né? Que eu fiquei rindo o dia inteiro hoje, revendo aquele vídeo dele, né, o macaco tá exposto. Aquilo foi muito engraçado, né? Enfim, mas a sugestão dele do porquinho, eu achei fantástico aquilo, entendeu? Eu achei interessantíssimo, porque é isso aí, ó. O que ele fez? Sem perceber, né? Porque, enfim, né? A gente sabe quem é o Magno Malta, então, mas sem perceber, ele fez uma coisa que é uma espécie de terrorismo poético, né? É uma sugestão até artística, né, que ele está propondo ali, né? Tipo assim, né, de você deslocar ali o comportamento e de vez em quando, porque tem certas pessoas, é o que eu falei no vídeo anterior, né?
tem certas pessoas que só entendem na base do baixo nível, infelizmente. Né? Infelizmente a gente sabe que, né, tem gente que só entende tomando esporro. Né? Você diz ali, ó, meu irmão, né, com todo respeito, dá para parar, e a pessoa não para. Tem uma hora que você tem que dar um esporro, entendeu? E aí é o seguinte então, né? Vamos lá. Quais são agora, para a gente passar para o próximo passo aqui do vídeo? A gente já chegou à conclusão de que o ser humano é um ser complexo, né? Com linguagem complexa, filosofia, arte, né? Enfim, interações sociais complexas. A quantas andam essas complexidades hoje no debate? Né? O que está sendo dito aí e que coloca, né, nomes nessas complexidades? Então vamos lá. Nós não somos só um corpo. Né? Hoje já se sabe disso. Nós somos também almas, nós somos também ideias, nós somos também uma identidade múltipla. Né? E então, ou seja, nós não somos só pele, nós somos também o avesso da pele. Isso que o Jefferson Tenório está chamando aqui de avesso da pele, que é justamente esse ponto de singularidade que é irredutível, né? Que cada um tem o seu, e que não é uma coisa simples, que é complexo, é difícil, e que demanda cuidado, demanda respeito, né? Porque as pessoas são complexas, não dá para reduzir as pessoas a rótulos, né? Enfim, nem rótulos de natureza nenhuma, né? Nem de natureza ali preconceituosa, de nenhum tipo, muito menos nosopáticos, né? Como existem muitos aí que fazem, tá? E aí, então, nós somos singularidades, né? O Agamben tem um trecho aqui, né? Tem um termo que ele usa nesse livro aqui, que é a comunidade que vem, que é o singularidade qualquer, né? Ele diz que nós somos singularidades quaisquer, né? Cada um de nós. Tá? E aí eu vou fazendo aqui minhas reflexões, né? É uma singularidade múltipla, né? Com várias características, né? Isso não é outra coisa senão a questão da diferença, mas ponderada a partir de um outro termo, né? E o Mia Couto traz uma frase muito legal nesse título aqui, que é essa aqui, ó: cada homem é uma raça. Cada homem é uma raça. E a gente vai voltar a esse trecho aqui no finalzinho do vídeo, tá? Porque ele diz muito sobre o que é o racismo, né? Nesse debate complexo que a gente está vivendo recentemente, tá? Ou seja, né, nós somos cor, sexo, altura, peso, nacionalidade, né? Bacana. Mas nós somos também ideias, nós somos também valores, nós somos também afetos, né? Tudo isso junto. Então é uma coisa múltipla, né? E o racismo estrito sensu, esse racismo de cor, ele é estúpido por uma série de motivos, inclusive pelo fato de que ele ignora essa complexidade. E a xenofobia também é estúpida por uma série de motivos, mas também pelo fato de que ignora essa complexidade. Está aqui, né, o livro do Jorge Luiz Borges, o Livro de Areia. Tem um conto aqui chamado Urica, né? E tem um debate aqui entre a Urica e um sujeito colombiano, e ele diz, está aqui na página 18, né? O que é ser colombiano? Ela pergunta, né? Ele diz, não sei, é um ato de fé. Né? Então, ser colombiano não é só nascer no território colombiano, não é só a terra, é um ato de fé, é uma ideia também, né? E a gente tem que pegar essa frase e entender que em se tratando de algo que não é só terra, é também ideia, isso demanda perceber que várias outras ideias são também parte do que você é, e não só a ideia referente à terra que você nasceu. Né? Então isso diz respeito à música que você gosta, diz respeito, né, aos esportes que você pratica, aos livros que você lê, aos seus amigos, enfim. E a forma como você respeita e desrespeita, né, as ideias ali e essa coisa das relações sociais complexas. Tá? Enfim, pessoal, e aí continuando. Então, essa discussão também tem a ver com a questão da heteronomia do Fernando Pessoa, né? Está aqui, ó, o eu profundo e os outros eus, que é uma expressão muito interessante também para designar essa complexidade, e essa ideia de que cada homem é uma raça. Né? Cada homem é uma raça significa isso, né? Nós somos um eu profundo e vários outros eus ali que estão
mesclados nessa singularidade múltipla que o Agamben pondera, e que não é só a cor, não é só a nacionalidade, não é só a sua altura, não é só o seu sexo, não é só, enfim, o seu peso, né? É muito mais do que isso, tá? Vamos continuar, né? Para a gente poder tentar desenhar isso aqui e finalizar, tá? E aí isso também tem a ver com a ideia do Mia Couto, outra ideia bacana dele, que é a das linguagens plurais, está aqui, né? E se Obama fosse africano, ele está aqui dizendo que advoga, né, o homem como um indivíduo de linguagens plurais, né? Que é uma outra forma de dizer a singularidade qualquer, ou a singularidade múltipla, né, do Agamben, e que essa mescla que eu estou fazendo aqui com uma ideia minha e a dele, né, e o Fernando Pessoa também, nós somos isso, né? Nós somos linguagens múltiplas, multiplicidades, complexidades, né? Enfim, amplitudes aqui que não cabem em rótulos, não cabem, né, em racismos de ordem nenhuma, né? Enfim, e aí, né, um texto que mostra isso de maneira bem ampla está aqui do Agamben, nesse livro aqui, Meio Sem Fim, que é um texto chamado O Rosto, que eu acho fantástico, tá? E que eu vou ler um trechinho para vocês aqui, certo? Porque o rosto, né? Todo mundo tem um rosto, né? E ele está discutindo aqui não o rosto como algo físico, mas a ideia do rosto, né? E aí ele vai dizer, enfim, que todos os seres vivos estão no aberto, manifestam-se e resplandecem na aparência, mas só o homem quer apropriar-se dessa abertura, apreender a própria aparência, né? E a linguagem é essa apropriação. O rosto é o ser irreparavelmente exposto do homem e, ao mesmo tempo, o seu permanecer oculto precisamente nessa abertura, né? E aí ele continua, o rosto é o único lugar da comunidade, a única cidade possível, pois aquilo que em cada indivíduo singular abre para o político é a tragicomédia da verdade na qual ele já sempre cai e para a qual deve encontrar uma solução, né? Enfim, ele continua refletindo essa ideia do rosto, né? A ideia do rosto como uma estrutura, como uma forma, né, múltipla, aberta e irredutível a um rótulo, a uma cor, a um CEP, né? Tem gente que adora dizer essa expressão aí, né? Cancelar o CEP, né? Entendeu? Às vezes o CEP é o próprio cancelamento, né? É você dizer, essa pessoa isso aí é um, entendeu? É um, sei lá, né? É um terroristazinho islâmico, né? Quer dizer, você está ali reduzindo a pessoa por uma aparência que é ligada a um sentido específico. E você não está considerando essa aparência na sua complexidade enquanto aparência, né? Que é muito maior do que qualquer rótulo pode dar conta, né? E aí, então, a gente tem que considerar, né, que essa ideia da abertura do Agamben tem que ser, ao mesmo tempo, entrelaçada com uma espécie de mínimo múltiplo comum, vamos dizer assim, né? Que seria justamente essa ideia de uma singularidade que é irredutível, mesmo à abertura, né? Quer dizer, você trabalhar com a ideia de que nós somos abertos, né? Somos aparências abertas, mas temos ali também uma singularidade que é irredutível até mesmo a esse esvaziamento aí da abertura, né? É um pouco complexa essa discussão, né? Mas vamos tentando resumir aqui. E aí eu vou finalizar, tá? Chamando a atenção para um problema do debate, de certo debate contemporâneo. Tem gente aí, tá? Tem gente aí trabalhando essa complexidade, né, apresentada por vários autores como um sinônimo de que nós estaríamos numa época do pós-humano. Tá aqui, ó, tem esse livrinho aqui que eu não li inteiro, mas só o que eu li já foi suficiente para entender aqui algumas coisas, né? Antropologia do ciborgue, as vertigens do pós-humano, tal de Donna Haraway. E aí vem com uma conversa aqui de que, né, integre-se a corrente, as unidades acabaram, né? Plugue-se, né? Eletrifique-se, o ser humano se dissolve como unidade, é só eletricidade, né? Isso aqui é um perigo, né? Porque, por um lado, isso é uma tentativa de reler essa ideia da abertura da aparência, né? Só que você vai ver aqui tal de feminismo
como é, socialista, você vai ver que no fundo é isso, né? A mulher diz, ó, a gente não é mais humano, tá? Mas só vai ser pós-humano se for feminista socialista, entendeu? Então é ressentimento. E ressentimento, esse tipo de ressentimento, ele tem uma veia, até tem uma ligaçãozinha ali subterrânea com o nazismo, com a eugenia, com o racismo, né? Então essa conversa fiada de pós-humano, eu tô fora, entendeu? Para mim isso é eugenia disfarçada, isso aí é ressentimentozinho disfarçado. É a velha história, né? É a mulher que, para poder contrapor a violência masculina que ela está querendo acusar, ela diz, não, a mulher é superior ao homem, né? Ou seja, incorre no mesmíssimo erro que todos os homens, né, que defenderam na história aí que o homem era superior, entendeu? Então, assim, ingenuidade, eugenismozinho, né, eugenia, né, disfarçadinha, entendeu? E tá aqui, né, o espectro de Darwin, tem um capítulo aqui sobre a eugenia, né? Esse negocinho de pós-humano não me convence, né? Eu gosto mais da ideia de complexidade, tá? E essa ideia, né, de uma abertura da aparência conectada com a complexidade, né? E ao mesmo tempo com a singularidade, né, que é irredutível e que carrega muito do que nós somos de humanos também, né? Enfim, pessoal, e aí para finalizar, então, né, qual é a nossa reflexão aqui final, né? Vamos lá, eu vou ler aqui porque eu fiz um trechinho para poder finalizar o vídeo, tá? Então, o Somos Todos Macacos é o capítulo 1 da educação após o racismo do Vinícius Júnior, tá? E qual é o capítulo 2? É entender que nós somos todos humanos e que ser humano é ser uma pessoa complexa, que não é só corpo, não é só cor, não é só um CEP, uma nacionalidade ou uma língua, né? E aí eu lembro de um quadro do René Magritte, de 1935, chamado A Condição Humana. Pesquisem no Google que vocês vão ver a imagem. É um quadro que eu mais gosto. E tá ali, tem uma janela, tem uma imagem, e a imagem se sobrepõe ao quadro que está dentro do quadro, quer dizer, né? Ou seja, a coisa e a representação da coisa são a mesma coisa, né? O corpo e o nome, a cor e as ideias, a terra e os afetos, e por aí vai, tá? Então, se todos nós, né, se cada homem é uma raça, cada ataque gratuito a uma pessoa é um ato de racismo. Beleza, pessoal? Então é isso, essa é a contribuição do vídeo de hoje, tá? E a gente se vê no próximo vídeo do canal aí, sempre torcendo para que esses eventos diminuam de maneira considerável sempre, tá? Abraço, tamo junto, fui.